Bem, primeiro eu fui desafiado nesta noite a falar sobre maturidade, e logo quando cheguei, observei ali o ano da maturidade. Parabenizo ao pastor, parabenizo a igreja, no momento em que muitos expositores estão falando que é um momento muito difícil que a igreja está passando. E quando fala de igreja, não estou falando de prédio, não estou falando desta obra que é um sonho e vai ser uma realidade que o pastor Felipe falou aqui. Quando eu falo igreja, estou falando de mim, estou falando de você. Igreja sou eu. Infelizmente, existe uma crise e que essa crise é percebida por conta de muita infantilidade dentro da igreja. Por isso que eu parabenizo vocês, porque falar sobre maturidade hoje é um desafio para a igreja. Há igrejas brasileiras que passam de largo desse assunto aqui, não querem nem chegar a pensar nesse assunto aqui. Qualquer coisa, fala de outras coisas, menos de maturidade. Porque maturidade abre precedência para uma gama de coisas que eu preciso atentar como igreja. E lá em Angra nós estamos falando sobre igreja. Acabamos de falar sobre as igrejas do Apocalipse, estudamos todo o livro de Apocalipse. Estamos entrando em fruto do Espírito, que também é uma característica de crente maduro. Porque se você levar em consideração Salmo capítulo 1, versículo de 1 em diante, você vai ver que o crente maduro é aquele que na estação própria dá o que? O seu fruto. E quando eu estava falando com Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, Deus me deu um texto e eu tenho plena certeza que tudo que eu vou falar aqui, vocês já sabem de cor e salteado. Nada de novo, nada de espetacular. E o que eu trago aqui para vocês é algo que vocês já sabem e que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Por favor, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Quem achou, diga amém, amados. Encontraram aí Josué? Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem, por gentileza. Alguns irmãos estão folheando ainda. Dê uma olhadinha para o lado, vê se tem um visitante, seja gentil. Compartilhe sua Bíblia com isso. Compartilhe sua Bíblia com o visitante, é importante isso. De forma que todos possam acompanhar a leitura. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Irmãos, acompanhe essa leitura com toda atenção, porque se você fizer essa leitura pensando nesse tema, você já vai matar a mensagem dessa noite. 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Desta lei não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses também de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, disse o Senhor a Josué, ser forte e corajoso.
não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? Amados, em nome do Senhor Jesus, maturidade vem daquilo que achamos que está pronto, não é isso? Amém ou não amém? Quando alguma coisa que está pronta, você vai falar, chegou no ponto de maturidade. Por exemplo, quando um fruto está pronto para ser colhido e para ser usufruído dele, é porque o fruto está maduro. Ninguém come uma banana verde, ninguém come, né, uma jaca verde, a não ser a Roseli que comeu quando ela estava grávida, né? Mais ou menos isso. Mas isso aí é exceção. Isso é exceção. Mas o fato é que a ideia de maturidade mostra, traz para mim de que algo que está pronto, está maduro, está completo, está pronto para ser colhido, está pronto para ser saboreado. Então, no dicionário, diz assim, maturidade, estado ou condição de maduro, plenamente desenvolvido, idade madura. E aqui tem outro direcionamento, porque maturidade também diz respeito a um certo tipo de faixa etária. Nós denominamos que uma criança ela é imatura para muitas coisas, em detrimento de um adulto, com experiência, com conhecimento. Você há de convir que isso nada até agora tem de especial. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós associamos maturidade em busca da maturidade espiritual, nós vamos ver que isso diz respeito à minha vida cristã. E é isso que queremos falar aqui. E quando eu associo maturidade à vida cristã, eu falo de coisas de fé. Eu falo de coisas de Deus, eu falo de Bíblia, eu falo de comunhão, eu falo de fidelidade. O pastor falou aqui sobre fidelidade nos dízimos das ofertas. Isso é maturidade cristã. Dizimista e ofertante é atitude de pessoa madura, que não se deixa se levar pelas conveniências dos falatórios que o mundo tem. Infelizmente, uma igreja imatura é uma igreja que explora os dízimos e as ofertas. Uma igreja imatura tem dado ênfase a esse tipo de doutrina na igreja e tem espalhado pelo Brasil, o mundo afora, uma negatividade de algo que é bênção para a minha vida. E eu e você precisamos amadurecer nessa ideia. Como o pastor falou aqui, muito bem falado, não tem nenhum político aqui que vem aqui e coloca uma oferta aqui. Vamos parar disso. Vamos parar com isso. Essa luz aqui que está aqui, clareando aqui minha Bíblia, ela é paga. Esse ar-condicionado aqui, que está deixando você fresquinho aí, assistir um culto confortável, isso aí tem custo. Quem foi que pagou isso aí? Quem foi? Foi a prefeitura? Foi o governo? Se todo mundo pensasse como muitas pessoas aí fora pensam, e se que muitas pessoas imaturas estão pensando, estão deixando se levar por falatórios e por conversações que não provêm da Bíblia, não é nada maduro. Aonde nós iríamos se reunir? Então, amados, quando eu falo de maturidade cristã, está falando com a minha vida cristã, com a sua vida cristã. E quando eu olho para Josué, esse momento difícil que Josué está de luto, irmãos. O pastor da igreja Josué morreu. Moisés morreu, amados. Querem mais o quê? O homem que enfrentou Faraó, o homem que tirou, praticamente, segundo aí a estimativa dos teólogos, quase 1 milhão de gente lá do Egito.
E olha que Faraó tentou barganhar. Leve, vai Moisés, vai, pode cultuar o seu Deus, mas não vai muito longe não, Moisés, vai perto, onde eu possa ter contato. Moisés, não vou não, meu filho. A orientação do meu Deus é ir para o deserto e lá cultuar o nome dele. Não, Moisés, tudo bem, você pode até ir cultuar, mas deixa aqui os jovens. Não, os jovens também vão. Não, deixa aqui as riquezas, deixa aqui, na verdade, o dinheiro, deixa aqui, na verdade, as suas posses. Moisés falou, nenhuma unha fica no Egito. E é isso que nós temos que entender, esse tipo de grau de maturidade. É isso que o diabo faz comigo, com você. Não, vai para a igreja. Vai lá para a igreja, vai lá cultuar. O ministério de louvor é uma bênção. Tem palavra lá do pastor, a igreja é boa, a igreja é receptiva, mas olha só, o seu dinheiro tem que ficar aqui comigo, aqui no mundo. Vai para a igreja, deixa o filho no celular. Não, os filhos ficam no celular. Você pode ir, você é maduro, você é adulto, mas seu filho, deixa no celular. É assim, não é, amados? É desse jeito. E esse homem, Moisés, experimentado, um homem maduro, para tirar o povo, foi ser um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito e trazer para uma terra prometida. Esse homem morreu, e agora? Imagine você na pele de Josué, como é que eu vou fazer? Aquela geração toda que saiu de lá, exceto a geração de Josué e Caleb, toda aquela geração morreu. Será que Deus vai fazer a mesma coisa? Será que Deus vai continuar abrindo o Mar Vermelho? Será que vai continuar um maná caindo do céu? Será? Ah, com certeza no coração de Josué, muitos pensamentos, porque ele era um jovem líder imaturo. E Deus sabia disso. E uma coisa que Deus conhece muito bem sobre mim e sobre você, irmãos. Se você ainda não descobriu quem você é, ou o que você quer da vida, uma coisa tenha plena certeza: Deus conhece tudo. Deus é perito em ser humano, Ele fez o ser humano, Ele criou o ser humano, Ele delineou todos as coisas necessárias para o ser humano, criou os céus e a terra, criou o mundo, criou tudo, e colocou o homem como coroa da criação. Criou o homem para a sua glória. E Deus sabia muito bem da imaturidade, e Deus sabia muito bem do sistema psicológico de Josué naquele momento. Josué estava inseguro, Josué estava preocupado, e é assim que nós ficamos diante das adversidades, que é diante das circunstâncias, nós ficamos como crianças. E muitas vezes, em muitas diretrizes dentro da nossos arraiais evangélicos, nós temos muitos comportamentos de imaturidade, infelizmente. E Paulo escreve até uma carta para uma igreja lá em Corinto, ou melhor, a igreja de Corinto. Paulo escreve uma carta, e Paulo fala assim: eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês são meninos. Eu queria poder estar dando comida sólida para vocês, coisas grandes para vocês, mas vocês têm que ficar dando toda hora leitinho, toda hora. Paulo ele censura a igreja de Corinto. Paulo, ele fala: vocês eram para estar comendo comida sólida, vocês eram para estar descobrindo coisas grandes, vocês eram para estar, na verdade, visualizando algo grande aqui para Nova Angra. Não somente mudar aqui o aspecto mas talvez, quem sabe, comprar toda essa propriedade. Mas vocês são meninos da fé, falta maturidade, falta para entender. O salmista disse: Senhor, me abençoa-nos, Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. O salmista tinha consciência que as bênçãos de Deus na vida dele era uma força motriz para que o nome de Deus fosse glorificado. Infelizmente, muitas pessoas têm imaturidade para entender isso. E Deus, sabendo disso, e Deus entendendo como é que era Josué, Deus resolve trabalhar na maturidade desse
líder. E nesse texto, eu tiro alguns conceitos que eu aprendi para a minha vida, que fez parte da minha devocional, para mim, e eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendo para a minha vida nesse texto é que maturidade é sinal de foco. Presta atenção aqui. Se você não tiver foco, você nunca vai ser uma pessoa madura. Você vai sempre se deixar se levar por ventos, por coisas, por novidades, por modismos. Qualquer novidade que aparecer na praça vai levar você. E infelizmente, muitos cristãos da minha geração não estão aqui sentados nesses bancos. Por quê? Aparecer algo de novo, correr atrás, quebrar a cara. Coisa boa aos olhos deles. Tirar o foco de Deus, tirar a essência da adoração, tirar a essência da palavra, tirar a essência do culto, tirar a essência da igreja. E até o nosso querido irmão, pastor Hidalgo, da nossa denominação, lançou um livro recente aí, Desengrejados. São crentes que se decepcionaram com o sistema, se decepcionaram com isso aqui, ó. Não creem que esse ajuntamento aqui não dá mais certo. Não dá mais certo. Como é que eu posso conviver com a Cassiana? A Cassiana é totalmente diferente de mim. A visão dela, a visão do Jefferson, a visão do Léo, e aí começam os conflitos. Falta de maturidade de entender isso. Maturidade é foco, meu irmão. Maturidade, você tem que deixar, que como a Bíblia fala, que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você tem foco, você tem rumo, você tem metas. Olha o que Deus fala para Josué, presta atenção, versículo 1, versículo 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, aonde estavam os olhos de Josué? Estava no luto, estava na perda do líder. Que é pior do que isso? Tudo bem, amados, Deus tinha que tirar o foco de Josué do luto, Deus tinha que tirar o foco de Josué da morte e colocar dentro dele vida, colocar dentro dele esperança, foco. Olha o que o texto fala. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Josué, olha só, acabou aí a sua tristeza? Eu tenho coisa para fazer com você. Qual é a sua tristeza hoje, irmãos? Qual é a sua maior decepção hoje? O que deixou você decepcionado? Já acabou o teu luto? Já acabou o chororô? Já acabou a sua esquisitice? Deus tem plano com você, meu irmão. Deus tem coisa para fazer na tua vida. Deus chega para Josué e fala: Josué, tudo bem, meu servo é morto, eu sei disso. Verso 2: Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Foco. Moisés foi morto, meu servo, mas eu tenho uma promessa para cumprir na vida de vocês. Olha o foco de Deus. Você entende isso, irmãos? Existe circunstância que vai tentar tirar você do foco. Quantas vezes? Por isso que lá na carta dos escritores aos Hebreus, no capítulo 12, o texto fala assim, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, versículo 2. Nós, porém, pois, que estamos a rodear-nos de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor está falando: olhe para Jesus, o foco. Não perca o foco, porque maturidade começa com foco, meu irmão. Maturidade espiritual. Sim, mas pastor, o que aconteceu comigo? Eu sei, Moisés está morto.
Está ali o caixão de Moisés. Todo mundo chorando, o povo todo chorando. E Deus fala, ô, meu filho, olha só. Moisés é morto. Agora, levanta você. Quem sabe uma coisa dentro da sua família. Quem sabe uma coisa dentro do seu casamento que se estragou. O projeto foi por água abaixo. Meu irmão, a Bíblia fala em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? Ele fará. Amém? Maturidade começa com foco. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Verso 3 e verso 4 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Josué, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, olha como é que Deus é específico. Olha como é que Deus é específico. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Sabe o que eu aprendo aqui? Que maturidade é desafio. Deus não estava dando qualquer terrinha para... Veja o texto. Veja o texto. Desde o deserto do Líbano, irmão, se você pegar isso aqui no mapa, se você tiver curiosidade de fazer isso aqui no mapa, veja lá. Deus estabelece limites, termos, irmãos. Toda maturidade passa pelo crivo dos nossos desafios. Coisas que você vai olhar, mas Senhor, eu ir para a faculdade, eu constituir uma família, eu ser uma liderança junto ao meu pastor, eu. E amados, Deus tem promessas para mim e para você, Deus tem termos para mim e para você, que na verdade o que está faltando é eu encarar o desafio, porque tem muitas pessoas que vivem como água parada, e água parada dá dengue, irmãos. Água parada dá dengue, nós precisamos. Mas pastor, é muito grande para mim. Ué, o que era o gigante para Davi? Vou falar, eu quero retroceder um pouquinho. O que era? O que foi? O que estava na cabeça do homem que foi na casa de Jessé para escolher o novo rei? Qual era o padrão? Qual era o padrão? O padrão era Saul, irmãos. Porque quando o povo quer um rei, e Deus fala para o homem de Deus, para que o povo pudesse escolher um rei, eles escolheram um rei bonitão. A Bíblia fala que o ombro de Saul deveria ser como fala antigamente, minha mãe falava, um pãozão, né? Um pão. Lembra disso? Lembra desse termo? É nosso tempo, né? Nosso tempo, desculpa aí os mais novos. Antigamente, quando falava que assim, que homem bonito, é um pão. Saul era um pão, era uma bisnaga. A Bíblia fala que eles nem sabem o que é bisnaga. Minha irmã, bisnaga era um pãozão desse tamanho que o Tinica lá no morro da caixa d'água enrolava no pão assim, que eu trazia embaixo do braço. E que eu sempre olhava assim o bico do pão ninguém queria, o bico, para cortar o bico. Ali o bico era complicado. Se o pai cortasse o bico primeiro já era. O bico é duro, né, essa coisa, né? Mas Saul era assim. O povo escolheu Saul. A Bíblia fala que o ombro de Saul sobressaiu os demais. Talvez Saul, quando passasse na rua ali, talvez as mulheres, oh meu Deus do céu, o homem. E aí, meu amado, o desastre que foi. O desastre que foi a escolha de Saul. E aí Deus falou, tá bom, agora vai ser eu escolher. Agora vai ser o rei segundo os meus critérios. Entra na casa de Jessé. E quando Samuel entra lá, os filhos de Jessé se alinham. Ele vai logo no quem? Qual é o padrão? O padrão não é Saul, não é o pão, não é o pãozão? Ele foi logo no bonitão, quando ele pega o chifre e vai ungir o bonitão lá, talvez Eliabe, Deus fala, opa, peraí, que história é essa? O padrão é meu ou de seu? O padrão é o meu. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o quê? O coração. Não tem mais, eu não me sento à mesa enquanto não chegar o último. Daqui a pouco vem Davi. Talvez cheio de carrapicho, maltrapilho, sujo, magro. Deve ter
corre muito no campo, né? Garoto, Deus fala assim, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Desafio. E daqui a pouco esse garotinho, esse adolescente está enfrentando um gigante, um herói de guerra. Meus amados, eu não sei qual é a percepção que você tem de você mesmo, mas a Bíblia, mas para mim, o conceito que eu tenho da Bíblia, eu sou e você é o melhor que Deus tem hoje nessa geração, para ganhar essa geração aí fora. Mesmo você, com tudo aquilo que você acha que você não é, ainda que você acha que existem defeitos, então, meu amado, olha, não é aquilo que as pessoas acham de você, não é aquilo que você acha de você, é aquilo que Deus sabe de você. E Deus tinha que explicar isso para Josué. Josué, eu estabeleci limites de terras, eu prometi. E Josué, não fique envergonhado, mas se levante, porque grandes vão ser os desafios. Você vai ter que conquistar toda essa terra. Amém ou não amém? Terceira coisa que eu aprendo aqui com o texto também, sobre maturidade, versículo 7, versículo 8, diz assim: então somente Deus fala para Josué: ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, ou para a direita e para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde queres que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Maturidade é sinal de obediência. E ponto final. Há quem diga, não sei quem foi que inventou isso, que a vida cristã se baseia dentro de um alfabeto. E o alfabeto do cristão, da vida cristã, tem que ser O, B, D e C. Não tem outra maneira. Nós precisamos entender. Jesus mesmo falou: vós sereis meus discípulos se fizerdes o quê? O que eu vos mando. O grande problema meu e seu é que nós queremos maturidade, mas na hora de negar a nós mesmos e fazer a vontade do Senhor, a gente não quer. A gente quer obedecer a nossa vontade, a gente quer obedecer os nossos conceitos, porque nós temos diploma na parede, porque eu tenho dinheiro no banco, porque eu tenho conceito na família, porque eu tenho uma reputação a zelar. E meu amado e minha amada, olha, o apóstolo Paulo tinha tudo isso, ele tinha fama, ele tinha conceito, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo naquela época, mas ele falou assim, ó: eu considerei tudo isso como perda, por amor a Cristo. Obediência, meus irmãos, não é um tiro no escuro, não. Obediência é você entender que quando você obedece, tem promessa que se cumpre na sua vida. E vamos parar com esse negócio, irmãos. Aí irmãos, eu fico até me coçando, a Roseli fica me beliscando, eu falo assim, eu não aguento com isso. Crente correndo atrás de bênção, meu irmão. Crente correndo atrás de bênção. Crente correndo atrás de pessoas. Crente correndo atrás de irmã, crente correndo atrás de irmão. Amados, a palavra de Deus me garante em Salmo 23, certamente que a bondade e misericórdia do Senhor, o quê? Me seguirão. Maturidade cristã, irmão, é quando eu obedeço a palavra de Deus e zelo por aquilo que Deus está falando comigo, aquilo ali, a minha experiência diária, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da desobediência de filho, no meio do desemprego, mas eu fecho com Deus e vejo o mar se abrir, como aconteceu com Moisés. E as bondades e misericórdia do Senhor, o quê? Me seguirão, irmão. Não tenho que correr atrás de bênção, não. As bênçãos que vai correr atrás de você, meu irmão. Para com isso. Não deixa ninguém te prender em oração forte, não. Não existe isso. Existe obediência, irmãos. Existe obediência. Maturidade também passa pelo crivo da sua obediência. Como é que está a sua obediência à palavra do Senhor? Olha o que o texto está falando. Josué, olha só, tome o cuidado de fazer conforme toda a lei. Como é que você vai ser um crente maduro se você... não, eu creio da Bíblia até aqui.
E daqui para cá? Não, daqui para cá eu acho. O que eu acho? Como é que é isso? Não, porque eu deduzo. Você deduz o quê, irmão? A palavra de Deus está dizendo. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda tu e tua casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois o quê? Fazei prova de mim. Deus fala assim, ó, faz prova de mim. Faz uma aliança comigo. Entra num propósito comigo. Obediência, amados. Mas a gente não quer. Sabe por quê? Porque o clamor do povão lá fora está falando, a internet está falando conosco, os comichões, os falatórios lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, deturpam. Por isso que o salmista Esdras fala com todo o vigor, ele fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Você quer andar em luz? Você quer andar na direção certa? Ande segundo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. É isso que Deus está falando com Josué. Josué, você tem que parar desse negócio de ficar titubeando, não. Olha, só observe a minha lei e faça cumprir isso aqui. Está aqui, na palavra. E a Bíblia não precisa de remendos. A Bíblia não precisa do meu achômetro, do seu achômetro. E detalhe, a Bíblia não está nem aí para o que eu e você pensamos dela. Quer ver uma coisa? Nós estávamos num lugar chamado... Jesus, perdi. Espírito Santo, antes de chegar em Soteco, eu estava... Não, antes de Linhares. Serra não, antes de Serra. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Mimoso do Sul. Mimoso. E acabamos de um culto lá e fomos, o pastor que nos recebeu, vocês querem ir para o restaurante? Eu disse, não, queremos ir embora. Não, mas eu faço. Aí fomos lá para o restaurante, vamos para uma pizzaria, começamos a comer uma pizza lá. E daqui a pouco estou vendo uma discussãozinha aqui no meu... Eu estava conversando com o irmão, aí o garçom... mas eu não creio na Bíblia, não. Porque a Bíblia, segundo eu creio, segundo a minha metodologia, segundo meus pais, sei que lá, eu cheguei e falei, meu filho, olha só, falar com você, a Bíblia não está preocupada do que você acha dela, não. E nem o que a ciência está tentando provar. A Bíblia fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Pronto. Ela não está tentando se explicar para mim e para você, não. Ela está dizendo o que aconteceu. Você crê ou não crê nela? Eis a questão. Deus estava levando Josué para uma fase de maturidade no ministério dele. E creio que Deus está levando eu e você a cada dia para um grau de maturidade. Mas nós precisamos, irmãos, toda maturidade em vida espiritual precisa passar pelo crivo da obediência irrestrita da palavra do Senhor. Qual é o seu grau de comprometimento com as Sagradas Escrituras? Qual é o seu grau de comprometimento com o seu pastor, daquilo que o seu pastor tem doutrinado você aqui na igreja? Ou você ouve o seu pastor aqui, mas o pastor da internet, ou o pastor da rua, ou o pastor dos corredores, porque tem vários pastores, ou pastores do WhatsApp. Hoje tem pastor até no WhatsApp. Teólogos no WhatsApp. O pastor fala uma coisa aqui, lá no WhatsApp, o WhatsApp fala outra. A quem você está dando ouvido, irmão? Maturidade é quando você obedece a palavra de Deus e você faz cumprir a palavra, aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai crescer. Como lá no Salmo. Serás como árvore plantada junto a ribeiro de água. Quem? Aqueles que estão meditando na sua lei dia e noite. E é isso que Josué precisava ouvir. Por último lugar, para a gente estar orando e terminando, eu acho que eu já falei muita coisa aqui. Maturidade é sinônimo também de coragem. Verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas. Não te espantes. Vai ser difícil, Josué. Daqui a pouquinho você vai ter que enfrentar o Rio Jordão. Já imaginou? Será que o Rio Jordão vai abrir
como abriu o Mar Vermelho depois de toda a desobediência no deserto? Depois de terem feito um homem mais manso da terra ter perdido a paciência e em vez de tocar na rocha, feriu a rocha? Será que o Rio Jordão vai se abrir depois que o Moisés falou: olha, peguem o maná, mas não junte para outro dia, não coma hoje. E eles esconderam o maná e virou bicho. Será que vai? Irmãos, o pastor Alex, ele fala que Deus é um dos maiores psicólogos do mundo. Deus estava, na verdade, embutindo coragem no coração de Josué. Porque Josué tinha visto toda aquela desgraça que aconteceu lá no deserto. E agora, toda aquela geração morre. Será que Deus vai fazer mesmo? E o primeiro desafio de Josué foi água. Como foi de Moisés, foi água. Apesar de ter sido lugares diferentes, agora é o Rio Jordão. E só que tem uma agravante aqui. Se você ler o contexto, não vou ler porque já tomei muito tempo. Lá com Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Abriu diante de todo mundo, o povo passou a pé enxuto. Se você observar, eu desafio você a continuar lendo, lá no capítulo 2 vai falar isso. Com Josué é diferente. Tem um detalhezinho pequenininho com Josué. Porque Deus tinha que embutir coragem em Josué. Irmãos, tem coisa que Deus está colocando em mim e você coragem para fazer. Deus está desafiando essa igreja, mas para uma igreja ser uma igreja generosa de coragem. Deus chega para Josué e fala: Josué, olha só, eu não prometi que assim como fui com Moisés, serei com você. Josué falou: Senhor, então tá bom. Rio Jordão, só a rota para Jericó, para passar de Jericó. Tem Rio Jordão, tem Jericó, para depois a terra prometida. Josué, pronto, pegou a arca, levou a arca para frente, e Deus falou: mas só tem um detalhe que eu esqueci para você, Josué. Eu esqueci um detalhe importante. Só vou abrir o Rio Jordão se o povo botar o pé na água. E aí? O primeiro milagre Deus realiza, irmãos. O primeiro milagre Deus realizou. O segundo, eu tenho que agora exercer a minha fé. Coragem tem a ver com fé. Talvez a culpa não é do pastor. A culpa às vezes não é do seu cônjuge. Às vezes a culpa não é do governo Temer. Às vezes a culpa não é do alto índice do desemprego. Às vezes está faltando em mim e você se botar o pé na água. Deus falou assim: ó, se o povo não botar o pé na água, eu não vou abrir. O povo tinha que entender que Deus ainda era o Senhor da vida deles. E esse detalhe é importante para mim e para você. E depois eles se encontram lá com aquela muralha de Jericó, que segundo os especialistas, os teóricos da Bíblia, aquela muralha, humanamente falando, era indestrutível. E apenas com o som dos lábios, aquela muralha cai e eles conseguem entrar na terra prometida. Irmãos, existe todo um processo de bênção aguardando você e eu, essa igreja. Mas nós temos que depositar nossa fé em Deus. Temos que pisar na água. Você tem que botar a mão no bolso. Tem que vir para cá para o culto de escola dominical. Tem que pisar na água. Tem que acordar o filho. Não posso acordar o meu filho a semana inteira. Amado, Cassiane lá, ó, com o Brendo, um segura para cá, uns corre para cá, um corre para lá, e dá de encontro, e pum, Mateus e Brenda, cai no chão. Era assim. Um ministro de louvor e o outro estão aqui na casa do Senhor. Não morreram, não. Mas hoje o meu filho, deixa o seu filho com o celular, bota a senha no celular, dê privacidade para o senhor ver o que vai acontecer. O que está acontecendo conosco, irmão? Que falta de maturidade é essa? Tem que pisar na água, tem que exercitar a sua fé, para que o mar possa se abrir diante do Senhor, para que possa abrir diante de você. Deus estava ensinando para Josué que maturidade é sinônimo de coragem. Amados, se eu quero concluir, vocês há de convir comigo em tudo isso que eu falei? Repararam que Deus se encarrega de credenciar Josué com esses critérios de maturidade? Desafios,
foco, desprendimento, obediência e coragem? Sabe o que Jesus faz conosco? Jesus falou assim, ó: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quem está edificando a igreja é Cristo. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Cristo quer tratar com uma igreja madura. Ele falou: edificarei, é coisa minha. Quem edifica é Cristo. A igreja é dele, a causa é dele, nós somos dele. Porque dele, por ele e para ele. São o quê? Todas as coisas. E muitas vezes quem complica a situação sou eu e você. Porque a gente não quer crescer. A gente não quer focar. Nós não queremos desafios. Não queremos desafios. A gente quer ficar bem na nossa zona de conforto. Não, pastor, eu estou muito bem aqui. Foi assim que eu pensei alguns anos atrás no Perequê. A Camila trabalhando no Angra Lab, Mateus Estevam, um ônibus da Eletronuclear, pegava na porta da minha casa e levava para o colégio, o Álvaro Alberto. Eu dirigia para o comandante do quartel de Angra dos Reis, o carrão dele ficava na garagem da minha casa, o meu carro nem usava. Morava numa casa muito boa, por sinal. Quando acabei de seminário, quando eu fiquei 2 anos de estágio lá na congregação, lá em Paraty, a igreja pediu que eu continuasse como líder lá de Paraty. Eu pastoreando Paraty, meus filhos todos. Aqui é meu staff. E quando Deus fala que assim, tem desafio para você lá em Angra, eu falo: não vou para Angra não. Aí meu pai morre. Meu pai morreu. Totonho morreu. E quando Totonho morreu, todo mundo volta para Angra, a mãe também está morrendo. A dona Natalina está morrendo porque fizeram 50 anos de casado e meses depois o meu pai morre. E eu falei: não, essa voz não é de Deus. Uma semana depois o pastor Alex: os oficiais pediram a sua ordenação. Não fui eu que pedi. Os oficiais da igreja pediram: você está licenciado. Então os oficiais pediram, que já passou do tempo, pediu a sua ordenação. Pastoreando uma igreja, ordenação, minha vida toda estabilizada, até financeiramente eu estava até bem. Acho que isso é até bem, né? Daqui a pouco o pai morre, a Natalina está morrendo, com saudade, e todo mundo pedindo para voltar para Angra. E agora, eu volto ou não volto? É ruim de voltar, irmãos. Isso é a voz do capeta, não é a voz de Deus, não. Estou fora. Estou fora. Briguei com a minha irmã por telefone: Marta, se vira. Vem você, que é a única filha, vem cuidar da mãe. Passou 2 semanas, eu fui embora para o quartel, fui trabalhar, levei o comandante, 3 horas da tarde, abriu, vamos embora. 3 horas o coronel ia embora. Entrei no carro, fui embora. Chegou aqui, nessa altura aqui. Talvez abriu, nossa parceria acabou. Fui chamado para trabalhar no alto comando do Corpo de Bombeiros e agora vou ter que deixar. Trabalhei com ele mais de 10 anos. O único motorista e ordenança do gabinete. Que isso, comandante? Abriu. Escolhe um quartel para você ficar. A nossa parceria acabou. Aí quando eu chego em casa, nutrindo essa desesperança toda, tendo que escolher um quartel depois de tanta regalia, né? Que se fica ali perto do comandante, viagem, tudo, carro, tal, aquela pompa toda, e tudo isso acaba, e de repente, não que seja um problema, mas isso aí foi uma circunstância, foi a minha realidade. A Roseli: Mauro, eu estou grávida. Do Pedro. Irmãos, tem momentos que Deus nos desafia a amadurecer, só que a gente não quer sair da zona de nosso conforto, a gente quer ficar no bem bom. E de repente eu estava morando na Japuíba, com filho pequeno, trabalhando no quartel, me botaram no rabecão para trabalhar. Me tiraram do carro 01 e me botaram naquela desgraça, aquele rabecão. Peguei todo tipo de morto, vocês possam imaginar. Chegava em casa com a Roseli, catinga danada de roupa. Aquilo me deu uma crise muito grande, né, Zeli? Muito grande.
Ficamos 3 meses sem pisar dentro de uma igreja evangélica. Imagine você, depois das oficiais terem me pedido a minha ordenação, eu fiquei 3 meses sem pisar dentro de uma igreja evangélica. Sabe o que é isso, irmãos? É tempo de maturidade para mim e para você. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que além de foco, além de desafios, precisamos nos desprender de coisas que a gente acha necessárias. E mais do que isso, precisamos obedecer e ter muita coragem. Porque Deus fala para Josué: eu serei contigo por onde quer que andares. Jesus fala para mim e para você nessa noite: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos crescer um pouquinho? Vamos amadurecer? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?